Gerald Robotnik, falando diretamente do núcleo principal da colônia. Ano de... Dia 1, mês 1. Minha vida foi moldada pelas minhas obras robóticas. Comecei desesperado, mas agora vejo o quanto a humanidade evoluiu, graças às minhas genialidades. Ganhei reconhecimento, dinheiro, influência no mercado de tecnologia. Tudo isso graças à boa vontade da ciência. E, óbvio, minha genialidade. Já fazem 17 meses desde que comecei a erguer essa colônia espacial. Eu a chamo de Ark, um pequeno refúgio, um paraíso da ciência. Eu planejava criar novas invenções, criaturas incríveis, novos mundos que eu descobri, que eu queria que o planeta visse. Mas, mesmo depois dos meus estudos com máquinas ancestrais, joia de poder ilimitado, tudo mudou com a crise da NIDS. Uma doença genética, transmissível por sangue e genética, atinge o sistema neurológico, reduz a expectativa de vida. Curiosamente, parece afetar com maior frequência os cromossomos XX. E como mostra esse laudo, minha netinha de 9 anos, Maria Robotnik, foi diagnosticada não faz nem 3 meses. E meus filhos pensaram que poderia esconder isso de mim. Eu passei anos acreditando que a genética da minha esposa não traria consequências. A vida é irônica. Agora eu preciso encontrar uma cura. Minha pequena netinha. Ela me lembra algo que eu beijei há muito tempo. Mas já nem consigo lembrar do que. De qualquer forma, a doença não será capaz de matá-la aqui na Ark. A baixa gravidade, o silêncio, os meus medicamentos reduzem o estresse. Podem conter os sintomas e servir de tratamento para um momento. Isso até eu encontrar uma cura para ela. Ela é única. E para o desenvolvimento de uma cura, será necessário um receptáculo de uma nova vida. Isso não vai ser fácil. Não vai. Não vai. Relatório de sempre, Sr. Gerald. As criações estão instáveis de novo. Estão morrendo mais cedo, sabe? Não estamos conseguindo estabilizar as células dos animais que coletamos. O DNA deles está completamente diferente do que vimos semana passada.
Alguns nem chegaram a durar horas depois do nascimento, principalmente depois que tentamos fazer anticorpos para combater a doença, especificamente a nidis, e também algumas doenças que são virais. As últimas experiências sem a evolução do Homo Saturnus não resistiram. E é uma infelicidade, porque sabemos que o Senhor colocava muita fé neles. Remus sofreu um envelhecimento precoce, morreu dormindo sozinho na cela e quando chegamos ele só tinha ido dormir para sempre. Durante os exatos 2 dias e 5 horas e 2 minutos, Andrômeda não suportou a exposição ao vírus da NID, talvez por ser biologicamente fêmea e cromossomo XX. Ela se tornou uma poça gelatinosa alguns minutos depois, após ser colocada a amostra da NIDS, durando apenas 7 horas de vida. Saturno apresentou alguns problemas respiratórios e convulsões. Tentamos reanimação várias vezes, mas só conseguimos adiar o inevitável. E durante a necrópsia, descobrimos que os pulmões do estômago explodiram, durando 1 dia, 6 horas e 38 minutos. Data de óbito dos três. Me desculpe, doutor. Mas o experimento em animais é falho. Não está funcionando. A estabilização com as esmeraldas também não está dando certo. Parece que estão rejeitando os corpos, como se eles nem fossem seres vivos. Até a natureza sabe que isso é errado. Enfim, vamos começar os testes com o Júpiter Biolizard da Gola. Não precisamos mais disso. O Gerald já sabe. Olha, ele quer coisas novas, tá? Ele quer coisas novas. Entenda. Ele quer coisas novas. Olha, me escuta. Esses seres estão apenas morrendo rápido. Estamos desperdiçando recursos, tempo, não estamos aprendendo nada. E eu quero que você saiba que eu também não aguento mais ouvir os sons, essas coisas gritando como animais selvagens com dor. Eu não gosto disso. Eu não. Vá direto ao ponto. O que o Gerald quer? Calma. Você tá louco? Calma. Isso é... Você tá louco? Eu não vou trabalhar com isso. Você tá louco? Para. Vocês estão Deixa eu loucos? falar. Por acaso Deixa eu vocês falar. estão loucos? Isso... Não, eu não quero saber. Cala a boca. Cala a boca. Cala essa boca. Cala a boca. Cala a boca. Como eu vou me acalmar? E onde vocês conseguiram isso? Essas coisas são óbvias.